Celebramos então, irmãos, hoje em toda a igreja essa festa tão importante do solenidade de todos os santos. O dia dela mesmo é dia 1º de novembro, antes do finados, mas como caía numa segunda-feira e é uma solenidade, a igreja transfere para o domingo seguinte. Começa com essa visão do Apocalipse. Apocalipse, vocês sabem que é o último livro da Bíblia. Apocalipse significa revelação. E aqui é chamado o Apocalipse o êxodo do Novo Testamento. O Êxodo, vocês sabem, é o segundo livro da Bíblia, que descreve a caminhada do povo que foi libertado por Deus do Egito para a terra prometida. O Apocalipse é chamado Êxodo do Novo Testamento porque descreve a caminhada da igreja para o céu, para a glória. E nesses primeiros capítulos, esse aqui já é o 7º, São João tem uma visão do céu, do paraíso. E eu penso que isso possa nos estimular. Se eu sei que o final vai ser feliz, eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho ânimo para enfrentar as dificuldades. E aqui aparece o número dos que tinham sido marcados com o selo de Deus, para que não fossem destruídos. No batismo nós somos assinalados com o sinal da cruz, somos marcados, todos nós. Tem várias unções durante o batismo. E aqui fala, ouvi o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Muita gente tem uma igreja, que eu não vou citar aqui, que fala que só os 144.000 é que vão ser salvos. E pergunta, você está no número dos 144.000? Só que no outro versículo diz, depois disso viu uma multidão imensa que ninguém podia contar. Então como é que é? É 144.000 ou é uma multidão que ninguém podia contar? É lógico, irmãos, que o número 144.000 é simbólico. 12 vezes 12 dá 144. As 12 tribos de Israel, símbolo do Antigo Testamento, vezes os 12 apóstolos, símbolo do Novo Testamento, vezes 1000, que é um número da perfeição. É uma multidão que ninguém podia contar, e estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. A posição de pé é a posição do ressuscitado, de quem está vivo, diante do Senhor. Do trono é um jeito de falar de Deus, e do Cordeiro, que é um jeito de falar de Cristo. O Apocalipse sempre apresenta Jesus como o Cordeiro. Foi escrito por São João. Lembra que São João no Evangelho, quando Jesus está passando, ele fala para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, a salvação é para todos. Os santos, santificados pelo sangue de Cristo, vêm de todo lado. E é uma visão muito bonita. Eles adoram a Deus e fazem com 7 louvores, né? O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, que é a Eucaristia, a honra, o poder e a força, pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém.
Esses qualificativos eram atribuídos ao imperador, que muitas vezes se colocava no lugar de Deus. Mas aqui é dado ao Deus verdadeiro, que é o Pai e o Filho que estão ali. Tá bom, mas o interessante para nós, nessa festa de Todos os Santos, é essa pergunta que um dos anciãos faz para o João. Quem são esses vestidos com roupas brancas? E de onde vieram? E ele responde: tu sabes, meu senhor. Então ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Irmãos, não tem vida cristã sem luta, sem um combate. Porque o mal constantemente quer roubar de nós o amor, quer destruir em nós o amor, quer destruir em nós a fé, a confiança em Deus, constantemente. Então tem uma luta, tem uma tribulação, tem um sofrimento para conservar o amor, para conservar a fé. Mas esses santos, ninguém é santo por conta própria. Eu não sou santo porque eu me esforço muito e porque eu tenho muita força de vontade. Lavaram e alvejaram suas vestes, sua vida, no sangue do Cordeiro. Ou seja, os santos foram aqueles que foram perdoados, que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Lembra no Êxodo? As casas daqueles que celebravam a Páscoa, comendo o Cordeiro em família, marcavam com o sangue do Cordeiro os umbrais das portas. E o anjo exterminador passava e pulava aquela casa. A morte não entrava naquela casa. Pois bem, na vida dos cristãos, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Cristo, e é isso que nos fala a segunda leitura, lindíssimo, um trechinho da primeira carta de João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. A essência da santidade, a raiz da santidade é ser filho de Deus. E nós ganhamos de graça isso através do batismo. Não fizemos nada para merecer isso. Nossos pais nos levaram na igreja e fomos batizados na pia batismal. E sem ter feito nada, Cristo fez tudo. Nós começamos a pertencer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ser filho de Deus, nós o somos, mas ainda não se manifestou o que nós seremos. Desde já nós somos, mas ainda vai se manifestar o que significa um filho de Deus, uma filha de Deus. Por quê? Porque quando Jesus se manifestar, quando Ele voltar, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. O santo, no fundo, é alguém que se assemelha a Cristo, se parece com Cristo, porque Cristo é o Filho único por natureza. Nós somos filhos por adoção, fomos adotados, mas com direito a tudo, ao nome do Pai, né? Ao reino do Pai, ao Espírito do Pai, a tudo. Quando Ele vier, nós seremos plenamente semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Uma das bem-aventuranças fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não, vocês já pensaram o que significa isso? Tem um santo,
São Gregório de Nissa comenta essa bem-aventurança. Ele fala: quando eu penso nessas palavras, me dá vertigem. Vertigem é uma coisa que você sente quando você sobe em cima de um monte, uma montanha muito alta, um prédio muito alto, e você olha para baixo e aquele abismo, aquela distância dá vertigem, né? Quando a gente pensa, veremos a Deus, significa viveremos na presença de Deus. Eu vou contemplar a minha origem, o Deus que é amor, que é criador do céu e da terra, que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, Deus dos exércitos. Lembra o profeta Isaías? Eu li uma coisa bonita, irmãos, a tradição judaica, e santo, palavra kabod, em hebraico, quer dizer separado. Mas separado do quê? Separado da criação? Não, porque Deus criou tudo e viu que tudo era bom. Separado dos homens? Não, porque quando Ele fez o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom e nos criou para ter a quem comunicar o seu amor. Como um marido e uma mulher que se amam, eles se unem, eles geram filhos e a vida deles passa a ser cuidar daqueles filhos, porque os amam como Deus. Tá bom, mas então Deus é santo, é separado do quê? Eu escutei um padre dizer uma coisa muito interessante: separado dele mesmo. A tradição judaica fala que Deus preenchia todos os espaços, Ele era o sem limites, e de repente, para Ele poder criar o mundo, Ele teve que se contrair. Então existe uma palavra hebraica chamada tzimtzum, onde Deus, imagine uma pessoa mais gorda, que prende a respiração e deixa um espaço, né? Aquele espaço vazio foi a possibilidade de ter criado o universo. Tzimtzum significa contração. Deus contraiu o seu ser, a sua barriga, e deu espaço para poder criar o mundo. E é verdade, irmãos, que às vezes, para que o outro viva bem perto da gente, nós temos que dar espaço, né? Porque às vezes a gente quer ocupar todo o espaço. Às vezes a mulher, às vezes o marido, às vezes os filhos, às vezes dar espaço à humildade de Deus, que sendo Deus, Criador, onipotente, se fez homem, se fez carne, se fez servo, se fez o último de todos, para nos salvar. Por isso, irmãos, hoje eu espero que seja uma noite de grande alegria, porque Deus nos quer santos, e ser santo significa ser feliz. Deus não nos criou para outra coisa, senão para a felicidade. Por isso que as bem-aventuranças... Bom, deixa eu terminar. Aqui São João fala: quem tem essa esperança de ser semelhante a Cristo, de ver a Cristo, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então a nossa vida inteira eu vou ter que lutar contra o meu egoísmo, porque eu quero ocupar todos os espaços, eu quero ser Deus, eu quero ser Deus também das pessoas, e para que o outro exista e viva, eu tenho que fazer o tzimtzum, tenho que lutar contra o meu orgulho, que faz com que eu me ache melhor do que o outro, com que eu seja duro com o outro, com que eu julgue, com que eu condene. Eu tenho que me fazer pequeno. Pois bem, as bem-aventuranças, fazer-se, purificar-se a vida inteira, e todos os santos são exemplo e modelo disso. Teve santos na história da igreja
com um caráter horrível. Tinha um santo, foi o santo da mansidão. Na mesa de onde ele trabalhava, embaixo, descobriram uns riscos. Ele era tão colérico, de caráter colérico, de estupim curto, que ele, às vezes, para não ofender alguém, para não jogar alguma coisa em alguém, ele riscava a madeira com a unha. Fazia aquilo porque Deus o inspirava. Ele era assim, ele tinha um caráter colérico. Mas ao invés de sair dando pancada em todo mundo, ele se controlava, se continha e pedia a Deus a graça de poder. Todos os santos, irmãos, lutaram contra si mesmos, contra o seu egoísmo. Não existe a santidade. Você pega a Santa Teresinha, estava vendo ela falando sobre a santidade, coisas lindíssimas. E ela fala: eu não sabia que para ser santo precisava sofrer tanto. Ela ofereceu a sua vida em holocausto a Deus. E Deus aceitou. E teve uma doença com muito pouca idade, que era terrível, era uma espécie de uma tuberculose, que ela não conseguia respirar. E ela falava: eu não sabia que Deus, eu só aceito isso porque eu pedi a Deus. E Ele me atendeu, Ele aceitou que eu oferecesse minha vida pela salvação dos homens. Mas ela tinha um conceito de santidade maravilhoso. Eu vou ler aqui para vocês só um trechinho. Bom, primeiro ela dizia: não quero ser uma santa pela metade. Depois ela dizia: Ele, o Senhor, me fez compreender que minha glória não apareceria aos olhos dos mortais. É a santa das pequenas coisas, de fazer as pequenas coisas rotineiras com amor. Suportar aquela pessoa chata, aquela pessoa insuportável, né? Com paciência, com um sorriso. Ela era santa das... Então, Ele me fez compreender que minha glória não apareceria aos olhos dos mortais, que ela consistiria em me tornar uma grande santa. Esse desejo poderia parecer temerário, poderia parecer uma pessoa presunçosa, vaidosa, né? Se consideramos como era fraca e imperfeita, e como ainda o sou após 7 anos de vida religiosa. Contudo, preste atenção que isso aqui é lindo, sinto sempre a mesma confiança audaciosa de me tornar uma grande santa, pois não conto com meus méritos, pois não os tenho absolutamente, mas espero naquele que é a virtude, a própria santidade. Ela não contava com os seus méritos, mas com a graça de Deus, que é a santidade. Será Ele que, contentando-se com meus fracos esforços, elevar-me-á até si, e cobrindo-me com seus méritos infinitos, far-me-á uma santa. Não pensava então que era necessário sofrer muito para chegar à santidade. Tá bom, mas então as bem-aventuranças que Jesus proclama no início do Sermão da Montanha é o retrato da santidade. É a fotografia de Jesus Cristo. Bem-aventurados, não é uma lei, não é um decreto, é uma proposta de felicidade. Bem-aventurado significa felizes. E esse retrato que Jesus vai traçar, bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, é aquilo que ele viveu. É uma felicidade contrária à felicidade desse mundo. O mundo fala: feliz quem é muito rico, quem tem muito poder, feliz quem é muito bonito, muito bonita. O Evangelho fala outra coisa. A
felicidade está em ser humilde, em dar espaço para que Deus haja na tua vida. Reconhecer que você é um pobre pecador, uma criatura, que você não é Deus. E deixar Deus agir na tua vida. O mundo fala, feliz quem não tem problema, quem não tem sofrimento, quem tem uma saúde perfeita, quem não tem a cruz na sua vida. O mundo fala. Cristo fala, felizes os aflitos, os que têm a cruz, os que choram, os que reconhecem os seus erros, serão consolados. Por quem? Por Deus. Serão consolados. Os verbos, só a primeira bem-aventurança e a última, que estão no presente. Deles é o reino dos céus. Todas as outras estão, a promessa está no futuro. Serão consolados, serão saciados, verão a Deus, alcançarão misericórdia. Tá bom, irmãos? Bendito seja Deus que quer fazer isso na nossa vida. Por isso, meditarmos essa palavra e meditarmos também Santa Teresinha. Uma hora ela fala uma coisa bonita. Tenho necessidade de um alimento para a minha alma. Leia-me uma vida de santo. Quantos santos se tornaram santos conhecendo a vida dos santos? Santa Teresa de Ávila, quando era menina, pequena, seus pais liam para ela a vida dos santos. E ela foi se enchendo de amor a Cristo, de desejo de salvar os homens. Um dia saiu com o seu irmão com uma mochilinha, tinha 10 anos, 9 anos, o irmão menor ainda. Queriam dar vida morrendo mártires pelos mouros, os muçulmanos lá na Espanha. Dominaram a Espanha 800 anos. Até que um tio chegou de cavalo e viu que eles estavam perdidos e trouxe de volta. Mas São Inácio de Loyola era um mercenário, era um soldado que lutava para quem pagava mais. Foi ferido na batalha, foi para o hospital e o único livro que tinha era a vida dos santos. Começou a ler e falou, uai, estou sentindo uma coisa estranha, boa. Por que eu não posso viver essa vida que essas pessoas viviam? E começou a se converter e se tornou o fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Por isso, irmãos, as famílias em casa, os filhos têm que ter outras opções para não ficar o tempo todo no celular. Tem que ter bons livros, os escritos dos santos, a vida dos santos, falar na mesa, em vez de ficar cada um com o celular, comentar, né? Transmitir o santo, a santa. Tem santos e santas, casados, solteiros, célibes, né? De tudo. São um evangelho vivo e são atraentes. E o homem, diz a psicologia, é um ser mimético. O que significa isso? Que imita. Só que nós precisamos ter modelos que valham a pena ser imitados, né? Porque tem modelos horríveis e que os jovens muitas vezes, e por isso que hoje os modelos são jogadores de futebol. Então a moçada começa a se tatuar, horrível, que o corpo humano é tão bonito e consegue ficar feio de tanto rabisco, de tanto, né, coisa que fazem, porque os modelos estão errados. E nós cristãos católicos temos milhares de modelos lindos para mostrar para os filhos e não conhecemos, não nos interessa, não. Por isso, irmãos, que essa festa de todos os santos nos ajude. E temos esses irmãos intercessores. Daqui a pouco nós vamos rezar o credo, o creio. E um dos artigos, creio na comunhão dos santos. Ou seja, essa turma que já venceu, que passou pela grande tribulação e não perdeu a fé e não apostatou, está ali torcendo para que você e eu fiquemos firmes, creiamos nessa boa notícia e deixemos o Senhor nos santificar.
Vamos então professar nossa fé, preparando-nos para a Eucaristia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.